Olá pessoal, tudo bem? Este é o nosso segundo vídeo. No primeiro nós falamos um pouco, brevemente, sobre a biografia do Paulo Freire, e neste nós trataremos propriamente, vamos dar início à leitura crítica das obras dele. O primeiro livro do Paulo foi Educação como Prática de Liberdade, publicado em 1967. E para este livro, para essa obra fundadora, foi escrita uma apresentação pelo importante cientista político brasileiro, Francisco Correia Wellfort, que era professor da cadeira de Política da Universidade de São Paulo. Essa introdução, que trataremos propriamente neste vídeo, ela é muito relevante porque mostra as linhas mestras do pensamento e da praxis freiriana, não é? Então, por exemplo, nós notamos a seguir, por meio das palavras de Wellfort, que a pedagogia do Paulo Freire, ela vê o alfabetizando, acima de tudo, não como mais um eleitor ou como um número a mais nas estatísticas da Previdência Social, mas sim como um sujeito construtor de seu tempo, que pode refletir sobre as suas problemáticas e sobre os problemas do país. E principalmente como um indivíduo que tem as condições necessárias para libertar-se das amarras de pensamento historicamente impostas pelas elites aos oprimidos deste país, o Brasil. Eu espero que vocês aproveitem o vídeo e um bom trabalho. Até mais. A obra Educação como Prática de Liberdade foi escrita após o golpe militar de 1964, que implantou um regime de verdadeiro terror no Brasil, Então, prisões ilegais, torturas, morte, exílio, eram as práticas mais comuns nesse momento histórico da política brasileira. E o Paulo Freire foi um dos primeiros a serem perseguidos, justamente porque nesse momento ele implementava um processo de alfabetização de massa que levava as pessoas mais pobres do país, principalmente desse Brasil ainda profundamente rural e analfabeto, não somente as letras, naquele processo tradicional de alfabetização, mas principalmente uma conscientização da situação de opressão e miséria em que as massas populares estavam nesse momento relegadas. Na apresentação do Francisco Wellfort, ao livro que nós estamos tratando agora, surgem sinteticamente as bases do pensamento do Paulo Freire, bem como o contexto histórico que levou a pedagogia do oprimido a ser tão temida pelas classes dominantes desse momento aí da década de 60. Temida a tal ponto de que o Paulo Freire, que era apenas um educador, nunca se colocou eleitoralmente no país, foi tão perseguido quanto os membros da luta política cotidiana. Então é muito interessante entender e verificar como era temida essa tal de educação como prática de liberdade. O Brasil é marcado, sem sombra de dúvida, por um passado e também um presente em que as vozes do seu povo, das camadas populares que configuram a maior parte da população brasileira, não são ouvidas. Na verdade, em alguns momentos da nossa história, elas não eram nem consideradas como existentes, como vozes de fato, Então, mas houve alguns momentos da nossa história em que ficou muito difícil para as classes dominantes apagarem 100% dessas vozes e negarem 100% do acesso ao Estado às classes populares. Então, é desse contexto que o Wellfort trata na sua apresentação
e que marca o caldo cultural em que estão imersas as obras do Paulo Freire. Então, nas palavras do próprio Eufort, a apresentação deste livro parece-nos, assim, uma valiosa oportunidade para algumas considerações sobre o movimento popular brasileiro. Em verdade, seria difícil tratar de outro modo a um pensamento engajado como o do Paulo Freire. Suas ideias nascem como uma das expressões da emergência política das classes populares e, ao mesmo tempo, conduzem a uma reflexão e a uma prática dirigidas sobre o movimento popular. Mas cabe assinalar que, se essas ideias trazem nítidos os sinais dos tempos e das condições históricas brasileiras, isto não significa que se encontre inibida a possibilidade de esclarecimento de sua significação geral. Não seria ilegítimo pretender que esta visão educacional diga algo de verdadeiro para todos os povos dominados do terceiro mundo. Nesse sentido, se as vozes populares começam a emergir, não é? E precisam ser ouvidas também pelas classes dominantes, apesar de que essas classes refutam e rechaçam as vozes que vêm do povo. Nessa pedagogia em ascensão, nascida das classes populares, porque o Paulo Freire também advém das classes populares, né? E para as classes populares, um requisito essencial dessa pedagogia é propiciar participação livre e crítica aos educandos. Então, justamente, a praxis educativa formulada pelo Paulo Freire é organizada por meio dos chamados círculos de cultura, lugares em que a liberdade e a crítica são entendidos como o modo do homem existir no mundo. Então não tem outra forma de existir no mundo senão pela liberdade e pela crítica. Então é nesse espaço em que, antes de iniciar-se o processo de alfabetização, no espaço do círculo de cultura, que se inicia uma prática de leitura de mundo. São mostradas imagens, inicialmente sem palavras, sem nenhuma palavra, sem nenhuma consideração escrita, que tornam possível a discussão de noções a respeito de cultura e de trabalho. No entanto, o objetivo da projeção dessas imagens e dessas discussões não é meramente teórico, ou seja, conceituar aquilo que se vê, mas sim que os participantes se reconheçam nas discussões e se entendam também como criadores de cultura. Na etapa subsequente do curso, então o coordenador, geralmente uma pessoa jovem que não se entende como alguém hierarquicamente superior ao alfabetizando, Paulo Freire sempre chamava as pessoas participantes dos círculos de cultura de alfabetizandos e não de analfabetos. Então esses coordenadores projetavam as imagens junto às palavras geradoras, as chamadas palavras geradoras, e toda essa discussão, as imagens e as palavras sempre se referem a situações reais. Os movimentos voltados à educação no Brasil, eles configuraram-se como uma das formas de mobilização adotadas no momento pré-golpe militar. Então, após a década de 30, que começam algumas insatisfações populares, e até a década de 60, um dos movimentos é o movimento, as mobilizações voltadas à educação. Mas existiam outros, por exemplo, voltados à participação pelo voto, à cultura, à participação e à produção de cultura, como os movimentos liderados pela União Nacional dos Estudantes. Também a sindicalização urbana e rural, nesse momento, estava se espalhando, inclusive como uma ação governamental. Na época, o ministro era Almino Afonso,
e se espalharam muitos sindicatos pelo país. Por exemplo, em apenas 12 meses foram criados 1.300 sindicatos rurais no país. Somente em 1963, em Pernambuco, houve uma primeira greve rural que contou com 85 mil trabalhadores. Ou seja, hoje em dia, você imagina, num país com mais de 200 milhões de habitantes, é muito difícil juntar-se essa quantidade de pessoas. E então, nesse momento, o país estava de fato efervescente e as classes populares estavam emergindo, né? Então, logo na sequência dessa primeira greve, teve uma segunda greve muito maior, com 230 mil trabalhadores. Esses números, certamente hoje, dificilmente seriam encontrados. Então, percebemos que o empoderamento das massas vinha numa crescente, né? Sem dúvida, as práticas educativas do Paulo Freire contribuíram para esse caldo cultural de efervescência popular, da manifestação popular. Nas palavras do EFOR, né, os resultados obtidos, 300 trabalhadores alfabetizados em cerca de 45 dias. Impressionaram profundamente a opinião pública e a aplicação do sistema pôde estender-se, já agora sob o patrocínio do governo federal, a todo o território nacional. Ou seja, iniciava-se de fato um processo de alfabetização crítica das massas populares, urbanas e rurais. E, obviamente, a cantilena brasileira das classes da elite brasileira sempre foi que, precisa-se alfabetizar essa população ignorante. Mas essas mesmas pessoas se valiam do fato da população brasileira ser analfabeta, em sua maioria, para ocuparem os cargos mais importantes da gestão pública, né? E também para deixar essa população sempre sem voz, sem possibilidade de participação social. Então, essa cantilena de que precisamos alfabetizar é muito antiga no país, né? Mas não passava de retórica. Quando realmente chegou a oportunidade de concretização desse desejo nacional de alfabetização, que foi pelo processo do Paulo Freire, a elite brasileira ficou apavorada. Segundo o próprio EFOR, no Brasil, como em vários países da América Latina, as antigas elites, formadas por oligarcas com influências liberais, acostumaram-se a ver na educação a alavanca do progresso. Assim, tomaram o tema do analfabetismo e despejaram rios de retórica. Diziam que o país jamais poderia encontrar seu caminho e a democracia jamais poderia ser uma realidade enquanto tivermos uma tão alta proporção de analfabetos. A ignorância e o atraso eram duas faces da mesma moeda. Palavras, muitas palavras, e por certo, alguma verdade, mas nenhuma ação. Então, depois de décadas, né, desde 30, com essa crise da oligarquia brasileira, né, da oligarquia rural, o começo, o início da criação das classes dominantes também urbanas, né? Então, após décadas sem nenhuma ação em relação à alfabetização da população, as consequências e a culpa do analfabetismo continuavam recaindo sobre os ombros dos excluídos. Então a culpa de não haver escolas, de não existirem escolas, era do próprio povo. E a culpa da questão de não saber ler e escrever também recaía no povo. Então, as pessoas eram tratadas como ignorantes, indolentes, preguiçosos. Então, após, como eu disse anteriormente,
Após a década de 30, algumas questões em relação à configuração das elites, né, a mudança da configuração das elites nacionais, rurais e urbanas, fez com que também as massas populares, até então fora da história, não eram considerados nas questões da cidade, nas questões das decisões políticas, as massas populares não eram levadas em consideração, inclusive pelo passado escravocrata que nós temos, né? Então, que voz que o escravizado tinha? Essa mesma voz que é dada nas décadas seguintes à abolição da escravatura, né? Às camadas populares. Então, essas pessoas que não tinham voz nenhuma passaram a ter um pouco mais de voz, não que eram considerados, mas tinham uma voz maior, né? Então, do ponto de vista das elites, a questão se apresenta, nas palavras também do Effort, de modo claro. Trata-se de acomodar as classes populares emergentes, domesticá-las em algum esquema de poder ao gosto das classes dominantes. Então, se agora as classes populares precisam ter algum papel, porque já não se conseguia mais contê-la de maneira tão dócil, precisava-se domesticá-la, torná-la dócil ao status quo, né? Então, se já não é possível aquela mesma docilidade tradicional, se já não é possível contar com sua ausência nas decisões da polis, né, torna-se indispensável manipulá-las de modo a que sirvam aos interesses dominantes e não passem dos limites. Até abril de 64, vários destes grupos se comportaram como se pudessem conseguir dos homens a renúncia à liberdade. Quando a pressão social se tornou intolerável, simplesmente suprimiram o regime que a permitia. Então, como nós estávamos dizendo, o caldeirão popular estava esquentando, né? Então as pessoas estavam se organizando em torno de sindicatos, não aceitavam mais não sei se pode se dizer precário para as situações que as pessoas, os trabalhadores do campo viviam e até mesmo os das cidades. Então, quando isso se tornou intolerável, intragável para essas classes, e simplesmente as classes dominantes suprimiram quaisquer direitos a voz, a voto, a participação política das classes populares. Então, os movimentos populares, como o de alfabetização empreendido pelo Paulo Freire, eles eram um contraponto a esse tipo de domesticação da massa que se tentava fazer no Brasil, até o golpe de 64, né? Os homens do povo que tomaram parte nos círculos de cultura fazem-se cidadãos politicamente ativos, ou pelo menos politicamente disponíveis para a participação democrática. Esta atualização política da cidadania social e econômica real desses homens excluídos pelas elites tradicionais contém implicações de amplo alcance e as elites foram as primeiras a percebê-las. Ou seja, as elites perceberam que numa terra em que a esmagadora maioria da população era analfabeta e que para que se tivesse o status, para que se mantivesse, o status quo, os privilégios dessas pessoas, os privilégios hereditários, era suficiente que, por um lado, não se permitisse o voto a quem não era alfabetizado. Nessa época, a pessoa analfabeta ela não podia votar. E, por outro lado, de maneira complementar a essa primeira ideia, que não se permitisse que a população tivesse acesso à escola. Principalmente uma escola que colocasse em xeque as injustiças históricas de um país que enfrentou, com ares de extrema legalidade, de moralidade,
na maior parte de sua existência, o horror dos crimes contra os povos escravizados. Então, nota-se essa configuração que é totalmente asfixiante. Então, o pobre não pode votar porque é analfabeto, mas não são criadas escolas justamente para que o pobre não possa participar da vida política do país. Então, apesar de o movimento de alfabetização não ter sido concretizado nacionalmente, esse movimento que o Paulo Freire empreendeu em razão do golpe militar, a chiadeira geral dos grupos da elite indicam o seu êxito, né? Então, se a elite estava chiando, é justamente porque a população estava sendo alfabetizada e principalmente alfabetizada de uma maneira que percebesse as injustiças sociais, né? Então, segundo o Wefort, o movimento da educação popular era, então, um dos germes de uma ameaça real à situação de maior empoderamento das classes populares. O plano de 1964 permitiria fazer crescer o eleitorado em várias regiões, fato que poderia se transformar num risco excessivo para os grupos tradicionais. No estado de Sergipe, por exemplo, o plano permitiria acrescentar 80 mil eleitores aos 90 mil já existentes. Em Pernambuco, a massa votante cresceria de 800 mil para 1.300.000 pessoas, e assim em vários outros estados do país. O Wefort explica, e também ao mesmo tempo faz uma crítica aos movimentos populistas da época, que buscavam apenas o voto. Então, acreditava-se que, vamos incluir essas pessoas por meio do voto. Um eleitor, um voto. Mas eles não prepararam, né, essas pessoas para o exercício da cidadania, pelo menos rudimentar, né? Então, segundo Wefort, todos sabemos o que pretendem os populistas no Brasil, como em qualquer país da América Latina, com a mobilização das massas, ou seja, cada homem um voto. E aí está todo o problema, pois do ponto de vista desta pedagogia da liberdade, preparar a democracia não pode significar apenas preparar para a conversão do analfabeto em eleitor, isto é, para uma opção limitada pelas alternativas estabelecidas por um esquema de poder pré-existente. Então, existia esse esquema de poder de domesticação das camadas populares, certo? Então, sem um processo crítico de alfabetização, de letramento, essas camadas populares, evidentemente, elas passaram a ter direito ao voto, mas não a consciência crítica em relação à questão do oprimido e do opressor. Então, qual foi o preço dessa inclusão superficial dos oprimidos? O preço de tantos equívocos foi o golpe de Estado de abril de 1964, que se abateu sobre o governo populista como um raio em céu azul. Os líderes não se deram conta de que estas massas, das quais queriam apenas os votos, nada poderiam oferecer-lhes como apoio em uma situação de violência. Em abril, os grupos reacionários chamaram as armas e não as urnas. Então, como síntese final da apresentação do Wefort a esse livro icônico da obra de Paulo Freire, ou seja, Educação como Prática de Liberdade, o sociólogo Wefort explica que a pedagogia freiriana supera essa ideia reducionista da participação democrática, que se daria apenas por meio do voto, né? Estabelece que a educação crítica não é fórmula para a constituição de uma revolução, mas ela pode mostrar caminhos para alternativas aos oprimidos. Eu espero que essa introdução possa ter ajudado a compreender de uma maneira mais clara as bases da obra que nós apresentaremos no vídeo subsequente. Então, como eu sempre digo, hasta sempre, nos vemos em breve.
Até mais um vídeo. Tchau, tchau, gente. Até mais.